Olá, pessoal, tudo bom? Vera, está me ouvindo? Olá, pessoal. Sim, você está me ouvindo, dona Silvia? Estou ouvindo a senhora muito bem, muito bem. Oi, Liana, tudo bom? Diga oi, Liana, para a gente saber se você tudo está... bom, Silvia? Boa noite para vocês, para a Vera. Muito bem. Muito bem. O povo continua tímido, A Miriam Becker diz que não consegue de jeito nenhum colocar o microfone nem a câmera. Diz que para ela aparece um negócio tipo assim, que o navegador, não sei o quê, o navegador que bloqueou. O navegador bloqueou o seu microfone e a câmera. Eita. Eu não sei como é que pode. Deixa eu botar a Rosana para dentro. Oi, Rosana. Tudo bom, querida? Tudo bem? Tudo bem? Que ótimo. Vamos ver quem mais chega por aí. Tudo jóia. Um pouco. Entrando, né? Vamos entrando aos poucos. Muito bem. Mas é bom que a gente se veja, né? Eu acho ótimo. Que a gente possa se ver e falar diretamente assim, interagindo. Eu acho bem mais legal, né? Bem mais legal. Bom, vamos ver. Então, já temos 3. Já podemos fazer a ambientação, né? A leitura do Evangelho. Eu faço a ambientação. Vera vai de ambientação. E aí? Rosana vai de quê? Liana vai de Evangelho? Posso fazer. Rosana, sobrou para você a prece final. Muito bem. E acho que Rosana congelou. Muito bem, muito bem. Bom, de qualquer forma... acho que ela congelou e saiu. Maria Eduarda. Oi, tudo bom? Tudo bem? Consegui. Oi. Conseguiu, né? Aumenta só um pouquinho o teu som, que está um pouco baixinho. Vê se você consegue botar ele um pouco mais alto. Tá baixo? Tenta botar um pouquinho mais alto no próprio computador. Você está no computador? Tô. Vê se melhorou. Deixa eu ver se é isso aqui. Pode ser. Vê se melhora. Não, ficou igual. Mas está dando para ouvir, entendeu? Só está baixinho. Né? Vou tirar. No computador... Eu tô aqui aumentando, já tá no máximo. Tá no máximo? Tá. Não, mas tá dando para te ouvir. Com atenção a gente vai. A Miriam Becker, ela entra, mas ela não consegue conectar. O microfone. Eu não sei porque ela arruma que ela não sabe fazer isso. Não sei. Porque o meu Google, o Chrome, tava sem webcam. Então, como eu entro pelo Chrome, aí eu tive que entrar no Carpesc, né, para liberar a câmera. Oi, Marta, tudo bom? Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite. Mas ela pode entrar pelo celular, Silvia, a Miriam. Eu estou no celular. Pois é, eu acho que... Celular entra na mesma hora, gente. Pois é, eu não sei o que acontece com ela. Entendeu? Celular vai dar tudo igual, só de repente ela consegue mais fácil. Ela está falando aí pelo chat privado? Deixa eu ver se ela está entrando pelo celular. Eu estou pelo celular, porque naquela semana passada deu que não estava ouvindo, ele, para mim, ele mostrava que estava tudo ok. Aí eu não quero me aborrecer e também não entendo nada, eu apenas futuco tudo. Então eu falei, fico no meu celular que eu vou super bem com ele, tá ótimo. Tá ótimo, tô te vendo, entendeu? Tô ouvindo, tá ótimo, maravilhoso. Tá tudo ótimo, maravilhoso. Entendeu? Já somos 5 aqui, a amiga, não sei se ela está, não me mandou nenhuma resposta. Eu não sei se ela... tem mais gente aqui embaixo que eu não tinha visto. Deixa eu botar para dentro. A Rosana voltou. Pronto, caiu Rosana na internet, mas agora eu já voltei. Pois é, exatamente, pois é. E a amiga continua com os dispositivos não conectados, né? Não sei se ela foi tentar alguma coisa lá, né? Não dá para celular, mas eu mandei mensagem para ela poder ir pelo coisa. Mas nós estamos aqui, então vamos ver. Agora temos mais pessoas, podendo ser mais democráticas, né? Olha, falta alguém para a prece final. Quem fará a prece final? Olha só, a Vera Parente já vai fazer a ambientação.
Liana já vai fazer leitura do Evangelho. Volta, vocês três aí de baixo, não briguem. Não briguem, que eu sei que vocês ficam enlouquecidas para fazer a prece final. Silvia, eu não vou brigar, mas é que eu tô rouca, não tá terrível para mim falar. Eita, caramba, deixa eu botar a Regina para dentro também. E a Regina não conectou os seus dispositivos. Deixa eu ver aqui se a Miriam Becker respondeu alguma coisa. Estou vendo e ouvindo vocês. Mas, Miriam, se você está me ouvindo, tenta, se você também, não sei se você está pelo celular. Se você está pelo celular, aí não tem jeito. Mas, se não, tenta entrar pelo celular, porque semana passada a Vera Parente não conseguiu pelo computador, mas conseguiu fácil pelo celular. Hoje ela está tranquila. Vê se você consegue entrar pelo seu celular. Bem, ela diz que está vendo e ouvindo a gente, né? Então, tudo bem. Vamos lá. Deixa eu botar a Regina. Pronto. Oi, Regina. Olá. Tudo bom? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo ótimo. Podemos até começar, né, gente? Já podemos até começar. A amiga está dizendo que está pelo celular. Que estranho. Mistérios da internet. Ok, então fazer o Nidunité. E vou escolher Maria Eduarda para fazer a nossa prece final. Tá bom? Tá ok. Muito bem. Então, vamos lá. Verinha, querida, pode começar a nossa ambientação, tá bom? Tá certo. Livro Vinha de Luz, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição é 130, amai-vos. Não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. 1 João, capítulo 3, versículo 18. Por norma de fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina, amai-vos uns aos outros. Não determina seleções, não exalta conveniências, não impõe condicionais, não desfavorece os infelizes, não menoscaba os fracos, não faz privilégios, não pede o afastamento dos maus, não desconsidera os filhos do lar alheio, não destaca a parentela consanguínea, não menospreza os adversários. E o apóstolo acrescenta, não amemos de palavra, mas realizando obras com todo o fervor do coração. O universo é o nosso domicílio, a humanidade é a nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar. Aproximemo-nos dos melhores para aprender. Amarmo-nos, servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração. Constitui para nós todos os gloriosos caminhos de ascensão. Graças a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga, assim como nossos mentores que nos fortalecem nos estudos, no conhecimento e na boa vontade em aprender. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Então, vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta noite mais uma vez, para nos orientar, nos instruir e nos auxiliar na compreensão do que iremos estudar. Obrigada pela presença amiga, obrigada sobretudo pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também pela bênção dessa encarnação. Por essa oportunidade bendita que o Pai nos oferece para corrigirmos os nossos erros do passado, nos reconciliarmos com os inimigos, buscar identificar as nossas más tendências, os nossos vícios, enfim, tudo aquilo que ainda fazemos de errado e que, por isso mesmo, nos mantém na retaguarda da evolução. Que nós possamos, Senhor, identificar essas nossas falhas e eliminá-las de nossas vidas, para que, quando chegar a hora de retornarmos à nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, todos possamos lá chegar, um pouquinho que seja, mais evoluídas do que quando de lá saímos para essa nova jornada terrena. E assim, em teu nome, em nome de Jesus, de todos os espíritos amigos que coordenam esse estudo, está aberto o nosso estudo do EAD da noite de hoje.
Que a paz do Senhor permaneça com todos nós. Graças a Deus. Quem vai fazer? Liana, né? Liana vai ler o Evangelho para a gente, né? Ok. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados. É o texto 9. Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que serve lhe chamarem mestre ou senhor se não lhe seguem os preceitos? Serão cristãos os que o honram com exteriores atos de devoção e ao mesmo tempo sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não. Porquanto, do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela forma, poderão impor-se aos homens, não, porém, a Deus. Em vão dirão eles a Jesus: Senhor, não profetizamos, isto é, não ensinamos em teu nome, não expulsamos em teu nome os demônios, não comemos e bebemos contigo? Ele lhes responderá: Não sei quem sois. Afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis com os atos, o que dizeis com os lábios, que caluniais o vosso próximo, que espolhais as viúvas e cometeis adultério. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos, em meu nome, que fazeis corram lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O caminho único que vos está aberto para achar desgraça perante ele é o da prática sincera da lei de amor e de caridade. São eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão porque se sentirão felizes nelas. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. Graças a Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus, né? Muito bem, pessoal, nós continuamos estudando islamismo, né? Que é o penúltimo roteiro, né? Que nós temos nesse livro. A gente já vai terminar, hein? Já estão providenciando o próximo, que é o livro 2. Livro 2, né? Eu acho que é no livro 2 que a gente vai começar a ver as parábolas de Jesus. É muito bom, né? Tem 2 livros de parábolas e ensinos de Jesus. Né? Deixa eu ler até aqui para ver se eu vejo. Sim. Livro 2, Ensinos e Parábolas de Jesus, volume 1, quer dizer, parte 1, e o livro 3, Ensinos e Parábolas de Jesus, parte 2. Muito legal, a gente vai estudar as parábolas todas. Né? Muito bom. Bom, nesse roteiro, né? Ah, muito bem, muito bem. Né? Que ótimo. Nesse roteiro, gente, que é o roteiro 24 Islamismo, né? A gente viu que o objetivo desse roteiro é elaborar uma linha histórica do islamismo, analisar os principais ensinamentos da religião islã à luz do entendimento espírita, né? E aí, lá nos subsídios, nós vimos o item 1, informações básicas, com todas aquelas coisas, né? Alá, Islã, Maomé, né? Todos aqueles detalhes, né? Depois nós vimos o item 2, a filosofia do Islã, 2.1, o credo Islã, 2.2, os deveres religiosos, né? Do muçulmano, 2.3, as relações pessoais, e agora a gente vai iniciar hoje o item 3, né? O item 3, que é a doutrina Islã
e o espiritismo, tá? A doutrina islã e o espiritismo. Então, a gente podia, até para fazer a coisa assim mais dinâmica, né? Vocês lerem e pouparem um pouco minha voz, né? Então, vocês podem começar a ler, né? E aí, quando eu disser, vamos parar por aí, a gente para e faz algum comentário, tá bom? Então, vou fazer o seguinte, pela ordem aqui na nossa telinha, vai a Verinha, tá? Verinha, começa a ler aí, né? E todo mundo desliga o microfone. Eu vou só deixar o meu ligado para eu poder interromper quando for necessário, tá bom? E vocês desligam aí o microfone de vocês, certo? Então, vamos lá. Pode começar, Verinha. Item 3. A doutrina islã e o espiritismo. Antes da fundação do papado, em 607, as forças espirituais se viram compelidas a um grande esforço no combate contra as sombras que ameaçavam todas as consciências. Muitos emissários do alto tomam corpo entre as falanges católicas no intuito de regenerar os costumes da Igreja. Embalde, porém, tentam operar o retorno de Roma aos braços do Cristo, conseguindo apenas desenvolver o máximo de seus esforços no penoso trabalho de arquivar experiências para gerações vindouras. Numerosos espíritos reencarnam com as mais altas delegações do plano invisível. Entre esses missionários veio aquele que se chamou Maomé, ao nascer em Meca, no ano 570, o filho da tribo dos Coraixitas. Sua missão era reunir todas as tribos árabes sob a luz dos ensinos cristãos, de modo a organizar-se na Ásia um movimento forte de restauração do Evangelho do Cristo, em oposição aos abusos romanos no ambiente da Europa. Gente, Maomé, contudo... Peraí, só um instantinho, Verinha. Olha que interessante, gente. Olha que interessante isso aqui, né? Isso aqui está no livro A Caminho da Luz, tá? Isso aí é Emmanuel nos falando no livro A Caminho da Luz. Então, a gente vê, né, que a espiritualidade já estava preocupada com os rumos que o cristianismo estava tomando, né? Porque ele diz aqui, antes da fundação do papado, em 607, as forças espirituais se viram compelidas a um grande esforço no combate contra as sombras que ameaçavam todas as consciências. Nós temos que lembrar que a bendita Igreja Católica Apostólica Romana, ela foi criada no ano 312, 300 e alguma coisa, né? E aí, você veja, Maomé nasceu em 570, né? 570. E a fundação do papado foi em 607, ou seja, bem antes de Maomé ter nascido, ou seja, a partir da fundação da Igreja Católica, no ano 300 e alguma coisa, foi a derrocada do cristianismo. Por quê? No momento em que Roma, o problema foi Roma, no momento em que o Império Romano viu que não adiantava lutar contra os cristãos e que o melhor era se unir a eles e tornar o cristianismo a religião oficial do Império Romano, porque aí, ao invés de lutar contra aquele mundaréu de gente que era cristão, ele teria aquele mundaréu de gente como aliado. Foi uma decisão política. Só que o que acontece com a Roma ter assumido como religião o cristianismo para o poderoso Império Romano, não poderia continuar com a humildade nascente que Jesus pregou. Então começaram a surgir, né, aquelas igrejas suntuosas, né, aquelas coisas suntuosas, aqueles rituais, né, o local para ter aquele que fosse o chefe da igreja, que deveria estar em Roma, porque antes não era. O chefe de todo o cristianismo
e da Igreja Católica Apostólica Romana foi para Roma, que era a capital do Império. Não é? Então, foi para Roma. Ele tem o quê? Ele tem um trono, ele tem um manto, ele tem um cetro, ele tem uma coroa. Vocês percebem como Roma desvirtuou totalmente o cristianismo? Eu sempre vejo como a derrocada do cristianismo foi quando Roma resolveu ser cristã, o Império Romano. Porque aí ele introduziu todas aquelas coisas, todos aqueles interesses materiais. Aí a religião deixou de ser uma coisa espiritual para ser uma coisa muito mais material e demonstração de poder, do poderio romano. Deixa eu botar Márcia Lírio para dentro. Entendeu? Oi, quem está falando? Bem melhor. Oi, a Márcia Lírio entrou agora, só não está com câmera, né? Então, gente, foi uma coisa terrível isso. Então, você observa que isso foi no ano 300, alguma coisa, 312, alguma coisa assim, entendeu? E já, tipo, nos anos seguintes, 100 anos, a coisa já tinha degringolado tanto que a espiritualidade começou a ficar muito preocupada. E aí ele diz aqui, né? Numerosos espíritos reencarnaram com as mais altas delegações, ou seja, missões do plano invisível, e entre esses missionários veio Maomé. É por isso que acontece que os muçulmanos, né, na sua origem, a gente já viu aquilo ali, o objetivo deles era o quê? A restauração do cristianismo. Olha que coisa interessante, né? Olha que coisa interessante. Justamente isso aqui, né? Maomé, né? Entre os missionários veio aquele que se chamou Maomé, que nasceu em Meca no ano 570, tá? E sua missão era reunir todas as tribos árabes sob a luz dos ensinos cristãos. Todas as tribos árabes sob a luz dos ensinos cristãos, né? De modo a organizar-se na Ásia um movimento forte de restauração do Evangelho do Cristo. Então, vocês vejam que a origem, né? A origem realmente do islamismo, ela é muito cristã, né? Ela é muito, muito cristã, não é? Então, é muito triste como é que as coisas acabaram sendo desvirtuadas, né? Como a coisa acabou sendo totalmente desvirtuada, né? E a gente vai lembrar também que o islamismo, né, tem a sua base, a sua origem, efetivamente, lá no judaísmo também. Lembra? Né? No judaísmo. E que quem é, que a gente já estudou também, quem é o grande, né, mentor do islamismo? Ismael, não é? Que era, né, o filho de Abraão com a escrava, esqueci o nome dela agora. Né? Esqueci o nome dela agora, mas também. Né? Então, a gente vai vendo, né, que todas as religiões, de uma certa forma, roda, né, mas acaba, né, tudo acabando no cristianismo. Né? Então, assim, é muito interessante essa questão aqui quando fala, né? E aí diz, Maomé nasceu em Meca no ano 570, né? Filho da tribo dos Coraixitas, tinha por missão reunir as tribos árabes sob a luz do ensino cristão e restaurar o cristianismo. Né? Restaurar o cristianismo. Então, é super, super interessante. Verinha, tu parou aonde? Maomé, contudo... Tá, vai lá, continua. Maomé, contudo, pobre e humilde no começo de sua vida, que deveria ser de sacrifício e exemplificação, torna-se rico após o casamento com Khadija e não resiste ao Khadija, sei lá, e não resiste ao assédio dos espíritos da sombra, traindo nobres obrigações espirituais
com as suas fraquezas. Olha Dotado de grande... Olha que coisa interessante, tá? Ele veio com essa missão, né? A missão dele, trazida do plano espiritual, era, né, organizar as tribos, né, sob a luz dos ensinos cristãos e restaurar o evangelho de Jesus. Porém, ele não cumpriu isso que era previsto, né? Diz aqui, né? Ele deveria ter sido pobre, humilde, né, no começo da sua vida e tudo mais, que a vida dele deveria ser uma vida de sacrifício, que facilmente o levaria a ser uma pessoa mais assim, né, mais humilde, não tem dinheiro para nada, né? Porque a gente sabe que a prova da riqueza é complicada, né? Mais fácil você desenvolver humildade sem ter onde cair morto do que sendo milionário, né? A gente sabe da situação. Então, ele diz aqui, né, ele acabou casando, né, com a Khadija e ficou rico. Khadija. E aí, o que acontece? Né? Ele acabou sendo vítima do assédio dos espíritos da sombra, que naturalmente, né? Naturalmente não queriam, né? Naturalmente não queriam. Nós temos 4, já temos 8 pessoas, né? No estúdio. Eu acho que o próximo que quiser entrar não vai conseguir, vai ter que entrar, tá? Se alguém estiver me ouvindo, quiser entrar pelo estúdio, não vai conseguir entrar pelo estúdio, vai ter que entrar agora pelo site do Abel, tá? Aquilo que eu passei para vocês. Já temos 10 pessoas no estúdio. Além de 10, tem que entrar pelo site do Abel, ok? Aí você entra lá naquele www.ceasa.org.br e clica na TV Amelibudê e aí entra, tá bom? E fica assistindo normalmente, tá bom? A gente tentou isso na semana passada, mas eu não sei se a pessoa pegou, né? E aí, gente, o que acontece? Ele falhou, então, nessa missão que ele trouxe do plano espiritual de restaurar o cristianismo que estava já totalmente degringolado com a questão da Igreja de Roma, né? E aí ele vai. Continua, Verinha. Dotado de grandes, né? Dotado de grandes faculdades mediúnicas inerentes ao desempenho dos seus compromissos. Muitas vezes foi aconselhado por seus mentores do alto, nos grandes lances de sua existência, mas não conseguiu triunfar das inferioridades humanas. Por essa razão que o missionário do Islã deixa entrever nos seus ensinos flagrantes contradições. A parte do Deixa eu colocar uma mensagenzinha aqui no nosso grupinho, para o pessoal que não entrar pelo site. Vou botar uma mensagem melhor falar. Deixa eu ver. Eu acho que é .org, né? Nem me lembro. Acho que é. Pessoal, quem não conseguir entrar, tá, pelo aquele link que eu coloquei, porque o estúdio já está lotado com 10 pessoas, entra pelo site aí do CEASA, tá? Que eu não sei se é .com ou .org.br. É .org? .org.br. Beleza, então é www.ceasa.org.br. Quando vocês entrarem, vocês vão encontrar lá TV Amelibudê. É só clicar em TV Amelibudê que vocês já conseguem assistir e ouvir a gente direitinho aqui, tá bom? Beijo. E fechar o microfone aí que está dando interferência de alguma casa, algum espaço aí. É alguém que esteja, talvez, com... Microfone aberto. Exatamente. A Anali acabou... A Anali que acho que não conseguiu. Então, ela está ali tentando, de repente... Pois é, mas aí só as pessoas vão entrando. Que ótimo. Só falta um que não entrou ainda. Quem foi que não entrou? Quem é que está fora? Márcia está dentro, Marta, Fátima Aquino também está. 3, 6, 7. Tem 8 agora só? Silvia, mas eu não consigo me ver. Fátima não consegue se ver? Quem não consegue se ver? Não, Márcia Lírio, Márcia Lírio.
Marcelinho, Não aparece a Eu foto. estava com a câmera aberta e o microfone para o falar microfone agora eu com te você. ouço bem. Você me E a Graças ouve? Regina caiu. Regina caiu. Regina deve ter caído, né? Pois é, mas eu não consigo ver. Já não consegui semana passada e não estou conseguindo ver hoje de novo. Você está no celular, Márcia? Tô no celular. Que engraçado. Engraçado como eu consigo ouvir você. Você me ouve também, né? Você nos vê, né? Vejo. Mas você não consegue acionar a sua câmera do celular. É, Você tem que ver como fazer para acionar a câmera do celular, tá. né? Tem que autorizar. Tem que autorizar. Eu autorizei quando começou. É? Vocês me veem? Eu te Não. ouço. Não. Vejo Não. outro Vê, lado. não. Ninguém vê. Nem eu. Mas tá bom. A sua tela está preta. Escuta por enquanto até chegar o momento de todo mundo se ver, porque o negócio é meio complicado, né? Mas a gente está ficando esperta, hein? Hoje foi muito mais Sim. fácil. Foi muito mais fácil. Sim, Muito mais legal. Então, tá muito bom. Então, vamos lá. Olha só, eu vou passar para... que pedacinho que a gente faz? Dotado de grandes faculdades, nem isso, Verinha? vai começar o pedaço a par do perfume cristão. Isso é pedaço? Dotado de grandes faculdades únicas, inerentes ao desempenho de seus compromissos, muitas vezes foi aconselhado por seus mentores do alto, nos grandes lances de sua existência, mas não conseguiu triunfar das inferioridades humanas. É por essa razão que o missionário do Islã deixa entrever nos seus ensinos flagrantes contradições. Então, vamos lá. Liana, vai você daí. A par, né? A par do perfume cristão, se evola de muitas das suas lições a um espírito belicoso, de violência e de imposição. Junto da doutrina fatalista encerrada no Alcorão, existe a doutrina da responsabilidade individual, divisando-se através de tudo isso uma imaginação superexcitada pelas forças do bem e do mal, num cérebro transviado do verdadeiro caminho. Por essa razão, o islamismo, que poderia representar um grande movimento de restauração do ensino de Jesus, corrigindo desvios do papado nascente, assinalou mais uma vitória das trevas contra a luz e cujas raízes era necessário extirpar. Gente, olha que coisa impressionante, né? Nós sabemos também que Napoleão Bonaparte também ele tinha uma missão, mas ele fracassou, né? Napoleão também foi um espírito que tinha uma missão de unificação e de paz e tudo, e ele foi justamente ao contrário, né? Foi justamente ao contrário. E aqui a gente vê justamente que o Maomé, né? O Maomé que tinha a missão, né, de restaurar os ensinamentos de Jesus, ele não só não restaurou, não é? Como ele criou uma outra religião bem diferente, né? Bem diferente e com ideias, né? E preceitos que tinha assim, essa questão assim, muito também belicosa, né? Dessa questão de uma belicosidade assim, bem grande. E que, infelizmente, embora, né, no Alcorão mesmo não tenha essa coisa desse morticínio todo, a gente vê que isso ainda é uma coisa muito forte, né? Muito forte nos mais radicais, né? Isso é bem complicado, bem complicado. Ok? Bom, lê mais um pouquinho aí, Liana. Não sei. Certas práticas impostas por Maomé não encontraram apoio na revelação islâmica. Maomé, nas recordações do dever que o trazia à terra, lembrando os trabalhos que lhe competiam na Ásia, a fim de regenerar a igreja para Jesus, vulgarizou a palavra infiel entre as várias famílias do seu povo, designando assim os árabes que lhe eram insubmissos, quando a expressão se aplicava perfeitamente aos sacerdotes transviados do cristianismo. Com o seu regresso ao plano espiritual, toda a Arábia estava submetida à sua doutrina, pela força da espada, e, todavia, os seus continuadores não se deram por satisfeitos com semelhantes conquistas. Iniciaram no exterior as guerras santas,
subjugando toda a África Setentrional no fim do século VII. Nos primeiros anos do século, atravessaram o Estreito de Gibraltar, estabelecendo-se na Espanha, em vista da escassa resistência dos visigodos, atormentados pela separação, e somente não seguiram além dos Pirineus porque o plano espiritual assinalaram um limite às suas operações, encaminhando Carlos Martel para as vitórias de 732. Gente, olha que trabalho da espiritualidade para controlar, né, o nosso espírito belicoso. E que triste você pensar, né, que espíritos missionários são enviados à Terra com o objetivo de paz e de amor, e que, ao chegar aqui, se deixam envolver pelas trevas, pelos espíritos menos felizes, e fazem exatamente o que os espíritos menos felizes desejam que eles façam. Né? Que coisa triste. Essa narrativa aqui, gente, é muito interessante. Muito interessante o que está escrito aqui. Deixa-me ver de que livro que está essa parte aqui, 29. Também está em A Caminho da Luz. Né? Também Emmanuel nos relatando sobre isso, de A Caminho da Luz. E é muito... Olha o que ele diz aqui. Né? Ele vulgarizou a palavra infiel e hoje eles colocam como infiel todo aquele que não é muçulmano, né? Eu entendo que hoje, se eu posso estar errada, mas eu acho que eles consideram infiel, né, todo aquele que não é muçulmano. Né? E aí ele diz aqui que ele, né, quando na verdade o infiel seria, né, aqueles sacerdotes que transviados do cristianismo, né? Seriam o quê? Infiéis, isso que Maomé deveria ter feito, infiéis aos ensinamentos de Jesus e à doutrina pacifista, né, de Jesus. Mas aí a coisa mudou, né? Infiel passou a ser todo aquele que não era muçulmano, né? E ele diz, quando Maomé, finalmente, ele retorna ao plano espiritual, toda aquela região da Arábia tinha sido submetida pela força da espada ao islamismo, né? E todos os continuadores de Maomé, né, que não se deram por satisfeitos com isso, continuaram avançando. E aí a gente teve aqui as chamadas guerras santas, ou seja, o islamismo também fez guerra santa. O cristianismo fez as malfadadas cruzadas, né? E o islamismo fez as guerras santas para expandir o islamismo. Aí ele diz, né? E aí eles subjugaram também, né? Subjugaram toda a Ásia Setentrional. Eu não ouço mais ninguém. Né? Eu vejo que a Silvia está falando por causa do movimento da boca. Ai, a Márcia, mas nós te ouvimos, Márcia, ela não está ouvindo. A Silvia está... Mas a gente... Né? A Márcia liga agora, ela não está nos ouvindo, né? Não sei o que aconteceu com ela, quando ela voltou, deu problema. Bom, aí o que acontece, né? Olha só, olha o desenrolar da coisa. Eles vão pela força, né, nas guerras santas, semelhantes naturalmente às cruzadas cristãs, católicas, né? E aí eles subjugam toda a África Setentrional no fim do século VII, ou seja, 600 e alguma coisa. 800 e alguma coisa, né? Século VII... Não, século VII, 600 e alguma coisa. No ano 600 e alguma coisa. E aí ele diz, dos primeiros anos do século, desse século VII, do século VIII, aliás, eles atravessaram o Estreito de Gibraltar e chegam à Espanha. A Espanha tem, em determinados locais, uma influência muito grande muçulmana. Né? Em alguns locais da Espanha, teve aquela influência moura, aquela coisa toda na Espanha, você ainda observa em alguns lugares. Né? Então, eles atravessaram o Estreito de Gibraltar, estabelecendo na Espanha, em vista da escassa resistência, né, dos visigodos, e só não avançaram mais, por quê?
porque o plano espiritual entrou em ação e impediu. Segundo Emmanuel, né, o plano espiritual, né, estabeleceu um limite para aquele avanço, né, nas operações encaminhando. Então, Carlos Martel, né, para obter as vitórias no ano 732. Né? Ou seja, foi. Aí a espiritualidade mandou um outro missionário para impedir que o islamismo continuasse adentrando toda a Europa. Diga, Liana. Não, eu acho interessante que esse movimento expansionista, né? Quer dizer, eu acho que, na verdade, não sei como é que se chama, um rei lá os sultões. País, sultões, etc. Eles usaram a religião para galvanizar o povo e partiram uma missão expansionista, né? Exato. Então, quer dizer, surtiu o efeito contrário. Se a intenção de Maomé era ser uma barreira, ou então, digamos assim, funcionar como um corretivo para o papado, que tinha virado uma instituição mais temporal, de poder temporal do que qualquer outra coisa, funcionou, na verdade, ao inverso, porque esse expansionismo do Islã na Europa fortaleceu o papado, fortaleceu a classe sacerdotal, a instituição da igreja, porque aí sim eles começaram com as cruzadas. Da Europa partiram em direção à África, né, ao norte da África, as cruzadas. Foi no ano século... Foi o seguinte, não, na verdade, o que aconteceu? As cruzadas foram bem depois. Na verdade, aqui, olha só o que aconteceu. Maomé reencarnou com uma missão. Isso. A missão dele era, né, reunificar as 12 tribos dos árabes e restaurar o cristianismo segundo Jesus. Isso. Só que quando ele reencarnou, ele se desvirtuou completamente. Ele que era para ser pobre, humilde, blá, 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 e restaurar todo o cristianismo que estava já sendo deturpado por Roma, entendeu? Já estava sendo deturpado por Roma. Isso. Ele, quando chegou aqui, ele faliu. Ele não fez o que ele tinha que fazer. E aí, o que aconteceu? Ele cedeu, né, às injunções das trevas e criou no islamismo umas coisas que eram bem contraditórias com relação àquilo que o cristianismo primitivo pregava. E, a partir daí, né, ele fala que ele, como é que se diz? Vulgarizou o termo infiel, tipo, todo mundo que não era muçulmano era infiel, quando, na verdade, infiel deveria ser aquele que não seguisse o cristianismo primitivo. Entendeu? Para ele... Os padres, entendeu? Que não estivessem vivendo, né, como cristianismo primitivo. Mas, no final, não. Passou a ser infiel qualquer um que não fosse muçulmano. E, a partir de quando Maomé desencarna, então, a coisa degringolou geral. Porque aí eles saíram realmente em atitudes expansionistas para impor pelas armas o islamismo. E aí foram para a África, Ásia, aquela situação toda, entendeu? Depois, tempos depois... Aí que começaram as cruzadas. Começaram as cruzadas. Enquanto, nesse período, era chamada das Guerras Santas Islâmicas, né? Depois, lá pela Idade Média, mais ou menos 1200 e alguma coisa, acho que início da Idade Média, acho que é 1200, sei lá. Na Idade Média, aí começa, a igreja tem aquela outra atitude, tipo de um contra-ataque, vamos dizer assim. E aí eles começam a enviar católicos para essas regiões onde estavam os muçulmanos e tentar subjugar também pelas armas os muçulmanos, entendeu? Que foram as cruzadas. Foi no século XI, século X, século XI, acho que foi um negócio Exatamente. Então, o que acontece? Na verdade, o islamismo estava expandindo muito, com violência, né? Pela força das armas. E aí a espiritualidade veio e fez uma intervenção. Feita essa intervenção por intermédio desse Carlos Martel. Né? Carlos Martel,
um período de expansão islâmica de mais de 100 anos. Né? Se você veja, Maomé nasceu em 570. Vamos dizer que ele tenha encarnado lá, sei lá, por 60 anos, talvez, lá por 630, alguma coisa assim, né? Ou um pouquinho mais, um pouquinho menos. A intervenção no expansionismo humano só ocorreu quase 100 anos depois. 700 anos depois. Entendeu? Eles estavam num crescendo tão grande que não teria, como é que se diz, como, né, parar. A espiritualidade interviu. Entendeu? Então, é uma coisa assim, muito triste quando você vê, né, que o Espírito vem com uma missão de fazer determinada coisa e faz tudo ao contrário. Faz tudo ao contrário. Isso é muito triste, né? Muito triste. Bom, agora, Marta, você consegue ver, passando daí, é onde diz, importa considerar... Tá, posso sim. Importa considerar que Ismael, guia espiritual do Brasil, filho de Agar e Abraão, deu origem... Não, a mãe de Ismael chamava-se Agar, era escrava, né? Filho de Agar e Abraão, deu origem à descendência árabe, assim como Isaac, filho de Abraão, com a judia Sara, formou a raça judaica. Ambos, Ismael e Isaac, são aparentados, portanto, de Maomé. Narra Humberto de Campos que Jesus, dirigindo-se a Ismael, um dos seus mais elevados mensageiros do orbe, teria dito: Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Receba nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Reúne as incansáveis falanges do infinito, que cooperam nos ideais sacrossantos da minha doutrina e inicia, desde já, a construção da pátria do ensinamento. Para aí, transplantei... Marta, só um momento. Tem alguém com o microfone aberto e está dando muita interferência, gente. Está dando muito ruído de fundo, né? Que está atrapalhando a leitura aí da Marta. Pelo meu coisa, agora aparentemente, todo mundo fechou o microfone, né? Aparentemente, o ruído cessou. Então, Marta, querida, pode continuar a leitura, por favor. Pode. Sim. Para aí transplantei a árvore da minha misericórdia, e espero que a cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. Ela será a doce paisagem dilatada do Tiberíades, que os homens aniquilaram da sua voracidade de carnificina. Guarda este símbolo da paz e inscreve na sua imaculada pureza o lema da tua coragem e do teu propósito de bem servir a causa de Deus. E, sobretudo, lembra-te sempre que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante a sagrada revivescência do cristianismo. Olha que lindo isso aqui. Né? Olha que lindo o que ele fala aqui, olha, para Ismael, né? Segundo Humberto de Campos, né? O Ismael é o guia espiritual do Brasil. E olha o que ele diz aqui nessa última frase, né? Lembra-te sempre de que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade, não é para os brasileiros, para a humanidade inteira, né, dos séculos futuros, um caminho novo, mediante a sagrada revivescência do cristianismo. O que é o espiritismo, gente? É o cristianismo redivivo. Né? Ismael, responsável pelo Brasil, teria a responsabilidade de reviver o cristianismo para o mundo todo, ou seja, daqui partirem as orientações que levariam a humanidade a reviver o cristianismo na sua mais pura essência, né? Que é a base do espiritismo, é o cristianismo redivivo,
né? O Cristianismo Rede Viva. Por sinal, a FEB está lançando, né, toda uma coleção de livros chamado O Evangelho Rede Viva, está no 5º livro. Tá? Está no 5º livro, é o Evangelho Rede Vivo da FEB, tá? Vale muito a pena quem puder comprar, né? Ia comprando aos pouquinhos e tal, e adquirindo esses livros da FEB, chamado Evangelho Rede Vivo. Muito legal para a gente estudar o Evangelho. Então, voltamos aqui ao início dessa leitura da Marta. Ismael, né? Jesus fala com Ismael, né? Jesus, dirigindo-se a Ismael, um dos seus mais elevados mensageiros, teria dito para Ismael: Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais da terra do Cruzeiro, a terra do Cruzeiro do Brasil, né? Receba nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações de meu pai. Né? Deus mandou que ele seguisse isso. Reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam, né, os espíritos que cooperam nos ideais sacrossantos da minha doutrina, que é o cristianismo, e inicia, desde já, a construção da pátria do meu ensinamento. Né? A pátria do Cruzeiro. Né? A pátria do Evangelho. Né? Então, a pátria do meu ensinamento é a pátria do Evangelho. Né? Para essa pátria do Cruzeiro, eu vou transplantar a árvore da minha misericórdia e espero que a cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. Olha a missão de Ismael. Né? Olha a missão de Ismael. Ela será a doce paisagem dilatada do mar de Tiberíades, né? Do lago de Tiberíades, né? Que os homens lá da Palestina antiga, onde Jesus pregou, né? Que os homens aniquilaram na sua voracidade carnificina. Ou seja, Jesus diz aqui claramente que todo o seu propósito, todo o seu ensinamento foi destruído pelos homens pelo seu instinto selvagem, né? Pela sua voracidade de carnificina. Então, ele dá um recomeço para os seus ensinamentos na pátria do Evangelho, nesse lugar para onde ele iria transplantar, né? Iria transplantar a árvore do Evangelho lá da Palestina para aqui. E nessa época, tá? Nessa época, quando quem lê o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, isso foi decidido, gente. O Brasil não tinha sido descoberto ainda. Não tinha sido descoberto ainda. Tá? Então, foi um planejamento anterior à descoberta do Brasil. Não é agora. Isso é lá desde antes da descoberta do Brasil. Né? Então, ele diz: ela será a doce paisagem dilatada do Tiberíades que os homens aniquilaram na sua voracidade carnificina. Guarda este símbolo da paz e escreve na sua imaculada pureza o lema da tua coragem e do teu propósito de bem servir a causa de Deus. E, sobretudo, lembra-te sempre de que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres. Ou seja, Jesus estaria sempre guiando Ismael para que ele fizesse dessa região da pátria do Cruzeiro a pátria do Evangelho, né? Com os quais abrirás para a humanidade, nos séculos futuros, um caminho novo, mediante a sagrada revivescência do cristianismo. Né? Mediante a sagrada revivescência do cristianismo. Então, é muito lindo essa colocação. Né? É muito lindo. Então, quando a gente fala, né, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, as pessoas leem de uma maneira muito errada, considerando que isso significa que o Brasil vai ser uma grande potência mundial. Não. É pátria do Evangelho mesmo. Né? O objetivo é que daqui a gente consiga levar às pessoas a ideia da mensagem do Cristo na sua pureza. E como é que a gente vai conseguir levar a mensagem do Cristo na sua pureza? Pelo Espiritismo, que é o cristianismo redivivo. Aqui é que a maior nação espírita do mundo, é claro,
né? A gente tem o Chico Xavier, que aqui reencarnou e que produziu mais de 500 obras espíritas maravilhosas, né? De um sem número de espíritos. Né? A gente tem Divaldo Franco, que anda pelo mundo inteiro pregando o Espiritismo e o Evangelho do Cristo. Né? Então, Pátria do Evangelho, gente, não tem nada a ver com poderio econômico. Absolutamente nada a ver com poderio econômico. Mas como um apostolado do Cristo. Como difusão efetivamente, né? Difusão efetivamente da mensagem do Evangelho. Que a gente faz hoje através do Espiritismo. Certo? Quem agora na lista, depois da Marta, Rosana Tarroca, Regina, né? Vou botar para trás, porque a Verinha já leu, né? Regina, você pode ler, querida? Posso. Estão me ouvindo bem? Está um pouquinho baixo, você pode aumentar um pouquinho? Vê se melhorou. Ismael recebe o lábaro bendito das mãos compassivas do Senhor, banhado em lágrimas de reconhecimento, e como se entrara em ação o impulso secreto da sua vontade, eis que a nívea bandeira tem agora uma insígnia. Na sua branca substância, uma tinta celeste inscrevera o lema imortal: Deus, Cristo e caridade. Todas as almas ali reunidas entoam um hosana melodioso e intraduzível à sabedoria do Senhor do Universo. São vibrações gloriosas da espiritualidade que se elevam pelos espaços ilimitados, louvando o artista inimitável, matemático supremo de todos os sóis e de todos os mundos. Todas as suas realizações e todos os seus feitos, forros dos miseráveis troféus de glórias sanguinolentas, tiveram suas origens profundas no plano espiritual, de onde Jesus, pelas mãos carinhosas de Ismael, acompanha desveladamente a evolução da pátria extraordinária, em cujos céus fulguram as estrelas da cruz. São elas ainda um grito de fé e de esperança aos que estacionam no meio do caminho. Muito lindo isso, né? Isso está em Brasil, Coração do Mundo, né? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Né? Esse livro é muito bonito, gente. Esse livro tem um pedacinho ali que eu acho que ele foi adulterado, um pedaço, mas o livro no todo, analisando o livro, né, ele é muito legal. É muito bonito esse livro, né? Excetuando, obviamente, esse pequeno pedaço que foi, com certeza, adulterado. Tá? Então, ele tem a bandeira de Ismael para o Brasil, é Deus, Cristo e caridade. Né? Deus, em primeiro lugar, o Cristo como nosso guia modelo e a caridade, a prática da caridade entre todos. Né? Então, isso aqui é muito, muito interessante, muito bom a gente ver isso. É importantíssimo que a gente tenha essa noção. Esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, não tem nenhum objetivo de ser tipo dominação política, de jeito nenhum. É simplesmente a base, um local onde a gente, e nós, como espíritas, temos a obrigação de zelar pela pureza doutrinária. Né? De zelar pela pureza do espiritismo, que é a pureza do cristianismo primitivo. Né? E aí a gente não coloca nenhum tipo de dogma, né? Nem de imagem, nem de ritual, e nem vai enxertando coisas que não estão absolutamente na doutrina. Né? Então, essa é a nossa missão, né? Essa é a nossa... o que a gente tem que estar realmente focado nisso. Né? De preservar, defender a doutrina espírita de tudo o que não é espiritismo e que algumas pessoas tentam enxertar. Né? Tentam enxertar. Mas é uma batalha difícil, tá? É uma batalha difícil, que algumas vezes, né? Quando você vai dizer isso não é espiritismo, quase te matam, né? Não, isso é tradição. Tradição, então a tradição, né? Então, tradição vale tudo, né? Obviamente que não. Bom, gente, a gente para por aqui, né? Vamos agora, semana que vem, a gente vai ver o último roteiro, quando a gente vai falar da reforma protestante, tá?
E aí, obviamente que a gente não vai conseguir terminar esse roteiro semana que vem, né? Devemos levar, mas é grande pra caramba. Devemos levar aí umas 3 semanas, né? Até concluir esse roteiro 25. Mas já podem aí se preparando, né? Para o livro 2 do EAD, quando a gente vai começar a ver as parábolas, né? As parábolas de Jesus, que vai ser bem, bem legal. Ok? Então, quem ficou de fazer a nossa prece foi Maria Eduarda, né, Maria Eduarda? Faça para a gente, querida, por favor. Deus, nosso Pai, de amor e bondade infinitos, obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui em mais um estudo aprofundado da nossa doutrina espírita. Que esse aprendizado seja para nós sermos um exemplo vivo de tudo isso que o Senhor nos deixou, amando, perdoando, não criticando, não julgando, não condenando nossos irmãos, sem ódio, sem rusgas, só com muito amor no coração. Gratidão, Pai, que esse amor seja abundante e transbordante de todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, pelo amor de Deus, toda essa espiritualidade presente, está encerrado o nosso estudo do rádio da noite de hoje. Que a paz do Senhor permaneça com todos nós. Graças a Deus, né? Muito bem.